Pessoal, de volta com o CMCast. Ricardo, tudo bem, Ricardo? Tudo bom, Como é que você tá? Tudo em paz. Ricardo, a gente já falou ao longo desses 60 programas no CMCast sobre que é muito complicado você vencer o JHC numa eleição para prefeito daqui a um ano. Por conta, a gente lê as pesquisas de todas as ordens. Mas agora surgiu um fato novo, que é, e aí foi você que trouxe isso no seu blog, o início de um processo que pode acarretar na inegibilidade do JHC. Seria isso uma estratégia eleitoral do grupo, dos calheiros principalmente, não para agora, né, para a prefeitura, mas parece que para daqui a 3 anos, onde, em tese, teríamos o embate de Renan Filho contra o JHC. É possível o JHC ficar inelegível? Olha, que é possível, Agora vamos entrar no território da hermenêutica, e você sabe que eu passo longe disso, né? A hermenêutica é sempre aquela história, é como um umbigo, cada um tem o seu. Então, o meu umbigo não entra nessa discussão umbilical da hermenêutica. Mas que pode. Objetivamente, se você for observar, como é que isso pode acontecer? Se houver uma condenação em segundo grau, sim, de colegiado, por exemplo, do Tribunal de Justiça. Isso tornaria o JHC inelegível em 2026. Por que 2026 e não 2024, no próximo ano? Porque não tem tempo hábil para isso. Recursos, você imagina que se houver, né, uma condenação, se houver uma denúncia efetiva, se houver um julgamento em primeiro grau, depois recurso, imaginemos que isso aconteça. Nesse percurso você consome tempo e não daria para chegar numa eleição para prefeito de Maceió com o JHC inelegível. Eu tenho conversado e converso com algumas pessoas do grupo palaciano, pessoas mais abertas, assim. Eu digo no sentido de que tem uma compreensão melhor da política, menos pedra, né, e mais uma argumentação, diz exatamente isso. O objetivo é torná-lo inelegível para 2026. A questão do desgaste da imagem, a gente vai entrar de novo no território da relatividade. Basta lembrar, Paulo Dantas foi eleito, todo mundo sabendo quem é Paulo Dantas, o que fez Paulo Dantas na Sururu Gate, o que fez Paulo Dantas na Operação Edema, estava tudo muito às claras, não é? E até agora isso não se apagou. Vai se apagar? Acredito que sim. Agora com, enfim, o inquérito aqui desceu para o TJ, a tendência é você ter uma aceitação, digamos assim, melhor daquilo que aconteceu. Não, se não há corpo, não há crime, enfim, os fantasmas não apareceram. Os fantasmas não apareceram, pronto. Mas vamos lá. Então, do ponto de vista moral, com o desgaste de JHC, isso não parece ser suficiente, na opinião dessas pessoas mesmo, né? Que você conversou. Para tirar o JHC, do JHC, a questão do favoritismo para a disputa no próximo ano. Mas pode, num processo que leve a uma condenação de segundo grau, torná-lo inelegível. E por que isso é importante? Eu já falei aqui sobre isso, o senador Renan Calheiros é um estrategista, né? Por mais que ele seja um sujeito muito visceral, né? Enfim, e vive essa... mais ainda. Mais ainda, né? Pega mate e come, bem carcará, né? Independentemente disso, ele enxerga no JHC, isso, olha, antes de o JHC ser prefeito de Maceió, como o nome a ser combatido. Por quê? Arthur Lira, e também discutimos isso aqui, não tem perfil para uma disputa majoritária. Também acho que não tem perfil para disputa majoritária. O JHC tem. Ele conseguiu, de certa forma, não integralmente, mas conseguiu sim, se descolar da imagem do pai. João Caldas, o grito do campo, como gosta você de dizer, ou lembrar sempre, né? Que não tem uma boa imagem. Não tem mesmo, né? Tem aquela condenação das ambulâncias, enfim, que é uma coisa que também ele não vai se livrar, né? Eu digo isso, não vai se livrar, mas a gente entra no território da relatividade, né? Eu falei aqui do Paulo Dantas, que se elegeu em meio a escândalo, né? Do Arthur Lira, que se reelegeu, foi o mais votado em meio a escândalo. O senador Renan Calheiros passou por vários escândalos, só para lembrar, Mendes Júnior, Lava Jato, tudo escândalo, mas assim, isso com o tempo vai se diluindo. Porque você tem um eleitorado
principalmente nos redutos do interior, principalmente eu também em Maceió, que votam com o comandante, com o chefe político. E a gente fala chefe, pode falar coronel, o que você quiser, a expressão que você use, porque o sentido será o mesmo. Então, não é a questão moral que pode tirar a possibilidade de JHC disputar a eleição para prefeito e vencer de novo, e para o governo do estado e disputar. Eu acho que é uma disputa. Não acho que ele ganhe do Renan Filho, não. Até porque tem o interior do estado. O Renan Filho é muito forte no interior. Né? Agora, Maceió continua sendo um peso enorme. E me impressiona como Maceió rejeita os calheiros. E rejeita mesmo, com veemência. Né? Eu achei até que na última eleição, até pelos 8 anos, né, de governo, ele teve uma performance boa, se você comparar, né, com os antecessores, né? Fez um trabalho no governo do estado. E nem assim, não conseguiu, perdeu, repito, para Davi Davino. Nossa, porque Davi Davino é um deputado estadual, enfim, de pequena dimensão. Sim. Não é um parlamentar conhecido por ser uma referência política, não. Tem um trabalho de associação assistencial, né? Aqui em Maceió, ele, a família dele, mas que não era suficiente para disputar o Senado com o Renan Filho e ganhar. E ganhou em Maceió. Renan Pai enxerga em JHC o adversário a ser batido. E investe pesadamente com todas as armas que tem. Só que agora, quando você puxa essa história ou empurra para o judiciário, entram outros elementos e ingredientes aí. Porque você tem uma contaminação inegável e inevitável do Ministério Público Estadual, do Judiciário Local, do Poder Executivo, principalmente do Poder Executivo. Por quê? Porque tem a chave do cofre. O interesse, em regra, de quem comanda as instituições, existem pessoas sérias, mas tem o relativo porque tem a pressão interna, né? É ter um orçamento bom para ter os mimos próprios das funções do judiciário, do MP, ou da magistratura, ou para ter assessoria, ou para ter melhor estrutura de trabalho. Isso ganhou uma importância tão grande, ganhou importância não, sempre teve, só que ganhou cada vez mais, que passa a ser relativa, por exemplo, à necessidade de se fazer justiça por justiça, ou pela justiça. Eu vou brigar com o chefe do executivo, o cara que vai, enfim, definir o orçamento, né, da minha instituição, e tem a presença, e eu até pontuei isso, do Marcelo Vitor. Pelo poder de fogo que ele tem hoje, a influência dele nas instituições, no Ministério Público Estadual, a gente sabe, por exemplo, o futuro desembargador que vai substituir o doutor Zé Carlos Malta, todo mundo sabe que vai ser Márcio Roberto Tenório, que é o Procurador-Geral de Justiça, que é aliado, né? E pode-se dizer aliado de Marcelo Vitor. Eu lembro que uma postagem que o Marcelo Vitor fez quando se filiou ao MDB, né? Ele, procurador-geral, ele pode dizer, não, mas eu tenho opinião, eu sou uma pessoa, um indivíduo. Peraí, cara pálida, não é assim que funciona. Eles, estamos com você. Estamos com você o quê? Então, eu estou falando do exemplo dele, que vai ser desembargador escolhido por Marcelo Vitor, que tem, por sua vez, um controle imenso sobre o governador do estado. No final das contas, ele vai decidir qual vai ser o orçamento do MP, do judiciário, enfim, de todos os poderes, do Tribunal de Contas, da Defensoria, né? Por mais que a Defensoria, eu sempre vou ressaltar isso, porque eu acho importante, tenha uma atuação muito mais independente, e tem, do que as demais instituições. Então, se o Marcelo Vitor jogar um peso grande nessa história, a chance da justiça local tornar o JHC inelegível é grande. Aí resta Brasília. Eu conversava com um amigo que é uma pessoa muito estudiosa dessa área do direito, por mais que ele diga assim, eu estudo tanto e não sei para quê, mas é uma pessoa boa de conversar, porque eu aprendo muito com ele, a argumentação dele é muito boa, tem uma lógica muito boa, além de que, baseada em conhecimento, ele diz,
que JHC procure um grande criminalista desde já. Um grande advogado criminalista, porque o embate vai ser enorme, vai ser muito pesado. O tiroteio vai ser permanente até lá. E, repito, não é mais a questão moral, porque do ponto de vista moral não tem ninguém, né? Até porque o MDB também, os nomes do MDB são absolutamente, me perdoe, ridículos, né? Apresentados para disputa pela Prefeitura de Maceió. São insignificantes do ponto de vista eleitoral. Estou dizendo como pessoa, não, porque não é o caso. Não vou avaliar ninguém por isso. Mas do ponto de vista político eleitoral são insignificantes, né? São insignificantes. Por não terem nome aqui em Maceió, e o grande nome do MDB é Renan Filho, para disputar o governo do Estado em 2026. O próprio Marcelo Vitor já disse isso por mais de uma vez, e ele prende razão, né? O grande nome é esse. E se Renan Filho perder a eleição, imagine, em 2026 para o governo do Estado, vai ser difícil para a família Calheiros. Eu falo a família Calheiros, o grupo dele, né? Retomar o poder aqui no Estado de Alagoas. Ele demorou a vida toda para chegar a esse poder. Ele sempre esteve ali na periferia, foi na periferia do Collor, foi na periferia do Divaldo Suruagi, né? Depois que se tornaram aliados, mas nunca chegou ao centro. Chegou ao centro, ao núcleo do poder, depois que o Renan Filho se elegeu governador e se reelegeu, né? Na melhor eleição para ele, né? Que era disputar com o Collor. Disputar com o Collor docinho, mamão com açúcar, né? Disputou e ganhou, eu disse isso a ele, né? Ele disse, a eleição, o Collor... Não, você sabe que o Collor é o melhor adversário do mundo para você. Ele disse, né? E de fato é o melhor adversário. E foi, né? Ele se reelegeu. Mas, repito, tem Maceió. Maceió é uma pedra no sapato, é a pedra no sapato deles, né? De forma geral, do MDB, né? Só lembrando, e não esqueçamos isso, só para voltar a Maceió, Djalma Falcão. Foi o último prefeito, né? O último do MDB. E assim, e se você tirar Renan Filho, não digo nem Renan Pai, quem sobra para disputar uma eleição majoritária no tete-a-tete aqui? Ninguém. Não, é complicado. Eu só lembro da questão do Luciano. O Luciano Barbosa, em Arapiraca. Houve também esse tiroteio. Houve também as vitórias aqui em Alagoas, mas qual é a diferença que pode haver no caso do JHC e no caso do Luciano? Ainda não entrou. Você colocou um aspecto aqui extremamente importante. Não entrou no jogo e o momento era outro também, né? Arthur Lira. Sim. O Arthur Lira foi fundamental para que o Luciano sobrevivesse, né? Foi quem encaminhou advogados para ele, Brasília. E naquele momento era o governo Bolsonaro. E o Arthur Lira, por mais que ele seja poderoso, hoje ele era muito mais poderoso então. Vou repetir, essa contaminação política, né, do judiciário, porque a hermenêutica é muito legal, né? Você pode decidir o que você quiser. O desembargador liberou o traficante para o cara cuidar do filho autista em casa. Impressionante, né? Assim, eu estou falando porque esse é um caso esdrúxulo que chegou à mídia, mas isso acontece sempre. Essa história do golpinho do plantão, né? Acontece sempre e muito. Não, nem isso é do plantão. E não acontece, eu sei, mas assim, acontece muito e não acontece nada, efetivamente. O cara não foi afastado e tal. O cara está prestes a se aposentar, vai se aposentar e acabou. Não, porque não houve má fé. É difícil, isso é tão subjetivo a ponto de você o ministro do STF deduzir que não tem. O padrinho do casamento, tá tudo ok. Pois é, exatamente. Então, pois é, né? Pois é, exatamente. Pois é, Ricardo, vamos acompanhar, né, como a gente acompanha todos os fatos no seu blog. Mas... Só repetindo, né? Para que ele se torne elegível, precisa ter uma condenação de segundo grau e que não tenha um recurso em Brasília que o faça retornar, né, à disputa, se for o caso. Mas, repito, é um longo caminho, acho que, até pontuei isso, acho que o Márcio Roberto, sobre esse aspecto, foi extremamente prudente, cauteloso, né? Ele criou uma comissão, mas, o abacaxi é grande demais para uma pessoa só. Então, vamos, né, como instituição, 6 pessoas, eu acho que a chance de ser uma avaliação mais justa, né, mais igualitária, é muito maior, acho eu. Sobre esse aspecto, eu acho que tem que parabenizá-lo, né? Agora, não tenha dúvida nenhuma, ele vai ficar sendo empurrado ali pelo Renan, mais claramente, porque o Renan tem feito isso publicamente. E quanto à atuação do Marcelo Vitor,
Eu não sei. Ele é um homem... Né? Ele é muito... Você não ouve a voz dele, né? Não. Você lembra da última entrevista coletiva que ele deu? Não? Nunca deu. Nunca. Pois é. Mas o tempo na política, ele às vezes não roda igual ao tempo no tempo dos homens, né? Sim. Quem está separado hoje, pode ser que amanhã não esteja. Entendeu? Entendi. Claro. É isso mesmo. Tá certo. Mas é isso, cara. Obrigado. Então, na semana que vem a gente volta. Vamos lá.